Estremeceu tudo. Pedrinho e Ibape numa batalha nos tribunais. Vazou. Nós flagramos possivelmente a chegada de Marcos Lamáquia no Rio de Janeiro. E dentro desse flagra, um episódio muito triste também aconteceu. Eu vou deixar aqui para você ver nesse vídeo. Vamos falar também sobre mercado da bola. Ninguém te contou. Está tudo aqui porque hoje tem Vasco e Vitória pela Copa do Brasil. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com todas as informações do Vasco para você e é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, na moral, o seu joinha, o seu like, avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e claro, você faz parte aí dos top trends da subida do Vasco na plataforma. Tá liberado o botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo e claro, o seu alô, eu peço até desculpas hoje, eu não vou conseguir mandar o seu alô. Vamos ao que interessa, as informações do Vasco e, claro, o seu alô que eu sempre falo, né, no início do vídeo, um abraço para você, um alô para você, eu peço perdão, porque tivemos um episódio muito triste ontem, né, e confesso para você que como torcedor vascaíno estou sentindo um pouco ainda essa situação. Antes de começar a falar aqui e mostrar para vocês o que aconteceu, eu quero deixar as coisas muito bem claras, tá? Tudo que rolou não tem nada a ver com o presidente Pedrinho. O Pedrinho não é a favor desse tipo de situação, tá? Eu conversei com pessoas ligadas à diretoria que lamentaram esse fato e devem tomar uma providência que eu em breve eu trago para vocês aqui o resultado dessa situação. Ontem nós estávamos fazendo, né, a chegada do Vasco no hotel com o Matheus Pita e aqui já fica a minha solidariedade ao Matheus que esteve ontem, né, trabalhando arduamente desde as 5 da tarde no hotel do Vasco, já eram quase 10 da noite, né, estava 5 horas em pé lá para a chegada dos jogadores, para fazer o seu registro, fazer o seu trabalho, né, o seu ganha-pão. E ele foi brutalmente, né, ali atacado de uma forma completamente inaceitável. Volto a falar, não tem nada a ver com Pedrinho, não tem nada a ver com Felipe, não tem nada a ver com Pedro Emanuel, com o Marcos Lamáquia, nada, tá? Nada a ver. Isso foi apenas uma atitude de uma pessoa que trabalha no Vasco, amando de um jogador, a pedido de um jogador. As coisas vêm acontecendo há um tempo. O Matheus vem sendo perseguido aí há um tempo em relação à chegada dos jogadores e também a gravações na zona mista. E a gente tem, né, esse episódio lamentável, né, em relação à chegada, né, do atleta Tietê ali, junto com o seu carro, onde ele não saiu, porque o Matheus estava fazendo a filmagem. Aparentemente, ele solicita, né, o segurança a estar lá. Chegando lá, aconteceu algo muito grave. Eu vou deixar aqui para vocês o trecho do corte, né, da nossa live, que estava muito legal. Estava uma live bem bacana, uma live que a gente possivelmente teria flagrado Marcos Lamáquia, que eu também vou trazer aqui para vocês, e muito mais. E esse fato inaceitável aconteceu. Preste atenção. Isso aí. Ó, tá seguindo o Matheus. Agora vai pra frente. Vai pra frente, Matheus. Vamos ver. Vai. Ó, olha só. Olha só. É. Olha lá. O Tietê Esse aí é o atleta Tietê, hein? Esse é o atleta Tietê. Isso vai pra rede. Vai pra rede. Vai, Matheus. Chega um pouquinho mais pra frente. Mostra aí. Vamos ver. Pode chegar. Que vergonha, né, cara? Ó, olha que vergonha. É. Atleta de... Olha isso. Tentando intimidar. Isso aí é tentativa de intimidação. É o Tietê, vai pra frente agora. Tietê. Vai pra frente agora. Vai pra frente agora. Ó, Faz ele olha de palhaço. Ó, é isso aí. Isso. Olha lá, ó, Que quer vergonha, ver? cara. Ó, olha só. Olha que vergonha. Ah, Olha lá. Que vergonha. Pelo amor que de vergonha, Deus. cara. Um jogador Isso é um desse, tapa em vez na cara. de... Gosta do carro, meu amigo, entra. Entra. Olha lá, ó. Fala que Chegando você o cara tá pra ao intimidar vivo. ali, ó. Vira pro seu rosto. Fala que você tá ao vivo. Pode Isso, falar. aí pronto, aí você acaba. Olha lá, tá vendo? Aqui olha lá. filmando placa de atleta. O que acontecer com o atleta aqui, a culpa é tua, tá? O que acontecer com o atleta aqui, a culpa é tua. Ó. Tu fica aqui o dia todo filmando placa de atleta. Eu não tô filmando. Tá filmando que eu tô vendo. Tá filmando que eu tô vendo. Ó, e Olha isso. apaga a minha imagem. Apaga a minha imagem. Agora. Ó. Agora. Apaga. Fala pra ele que você tá ao vivo. Apaga. Mano, você... Apaga. Fala que você tá... Aqui, mano. Pode ligar, Que apaga a minha imagem. vergonha, mano. Ó, isso aí foi depois que o Tietê Apaga a minha chegou, imagem. tá? Vou pagar, peraí. Ó, depois que o Tietê Que chegou. vergonha, hein?
todos os jogadores Chegaram na boa. numa boa. Aí depois que o Tietê chegou, o Tietê fez aquela intimidação, e aí foi a partir daí que o segurança veio para cima do rapaz, que estava ali apenas fazendo a chegada dos jogadores. Infelizmente, os resultados, né, dessa ação completamente inaceitável a um torcedor do Vasco e também a um profissional de imprensa que estava lá fazendo o seu trabalho, é algo que refletiu de uma forma muito grande lá com o Matheus, que é um garoto, né, um estudante de jornalismo, vascaíno doente, né? Foi frustrante para os seus pais, que também são vascaínos. Acaba que a gente teve um problema de saúde do Matheus ontem, uma questão psicológica. O jornalista ele teve, né? O Matheus ele teve aí um episódio de ansiedade, pânico muito grande, ali, um medo, né, extremo, fez com que desencadeasse, né, um problema psicológico. Ele foi medicado, enfim, foi para casa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas o medo tá dominando ele, né? Tô tentando cativar ele para estarmos juntos no jogo de hoje contra o Vitória, para ele continuar trabalhando, para ganhar o dinheirinho dele ali dos trabalhos que ele faz, e a gente, infelizmente, talvez não tenha sucesso. O Matheus está completamente assustado, eu entendo, é um garoto, está tentando conquistar o seu espaço agora, e fica aqui, tá? A minha preocupação, né, obviamente, estava pelo canal, e a gente vai ter que tomar algumas providências em relação a isso, vamos dar todo o suporte, né? E peço desculpas não só ao Matheus, mas à família também, ao pai, à mãe e todos eles. Poderia ser seu filho, né? Você que está aí do outro lado poderia ter sido seu filho também, algo muito grave. Eu sei que é frustrante como torcedor, né? Como ele é de uma família toda vascaína, as pessoas ficaram muito chateadas em relação ao Vasco, mas eu deixo muito claro aqui, não tem nada a ver com o presidente Pedrinho, nada a ver com o Felipe, nada a ver com isso, tá? Foi uma atitude bizarra, óbvio, concordo, bizarra, inaceitável, inacreditável, e que a gente vai tentar contornar da melhor forma, né? Já não é a primeira vez que acontece isso, das outras a gente ia contornando, ia costurando aqui, conversando com as pessoas no Vasco assim, fazia o meio campo, né? Exatamente para não prejudicar esse extra-campo, prejudicar dentro de campo, porque à época o Vasco ia enfrentar o Fluminense e aconteceu algo muito semelhante, e a gente contornou da melhor forma possível, só que dessa vez a gente não conseguiu contornar porque foi ao vivo, então tinha registros e registros e registros, então é melhor a gente nesse vídeo se pronunciar e falar o que aconteceu. Resultado aqui no canal, temporariamente nós estamos fora, nós não vamos fazer a chegada em hotéis agora do Vasco, tá? Muito por conta mesmo de medo, a gente tem que tomar cuidado com a integridade física das pessoas que estão fazendo, né? É muito arriscado, a gente está falando de jogadores de futebol e pessoas ligadas ao clube que andam com seguranças e carros blindados. A gente fica um pouco mais exposto, a gente fica um pouco mais preocupado em relação à nossa integridade física, né? Principalmente de um garoto como o Matheus, jovem, com muita garra, muito gás, está se desenvolvendo muito bem. Então, para que a gente não corra riscos, nós vamos temporariamente parar esse tipo de conteúdo. Infelizmente, é prejudicial aqui no canal, é prejudicial para vocês que não vão acompanhar. Algo muito legal, igual aconteceu ontem, mas é algo que gerou um clima de muito medo e muita insegurança em relação a esse trabalho. Beleza? Então, só fica aí as minhas considerações, né, acerca desse episódio. Presto toda a solidariedade ao Matheus e eu estarei dando claramente todo o suporte para ele, né, dentro desse período difícil de ansiedade e de outros problemas aí, que um garoto, obviamente, teria medo em qualquer circunstância, né? É que eu falo, poderia ter sido o seu filho em uma situação dessa. Para imaginar. Seria muito preocupante, né? Mas que Deus abençoe a todos os envolvidos e que a justiça de Deus seja feita. Beleza? Vamos às informações, porque ontem mesmo nessa live, né, apesar desse cenário completamente adverso, completamente bizarro, nós possivelmente flagramos o Marcos Lamacchia. Rapaz, essa imagem correu, né, as redes sociais ontem, nós estávamos ao vivo, então a gente botou o vídeo ali para ir andando com o Marcos Lamacchia ali, ou possivelmente o Marcos Lamacchia, né? Olha aí, olha aí, a carreta chegou, hein? Será que é a tia Leila? Jogador lá na Será frente, que é Marcos Lamacchia? Ó,
De olho total. Olha lá, olha aí, rapaz. Vou parecer. Na verdade, e agitou muito, né, a internet ontem. A gente está observando todos os cenários porque é muito provavelmente o Marcos Lamacchia possa estar em São Januário para essa partida contra o Vitória. Lembrando que amanhã tem Vasco e Palmeiras, então provavelmente a tia Leila também esteja presente em São Januário no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Bom, falando sobre o jogo contra o Vitória, jogo importante, jogo de classificação, o Vasco precisa fazer uma margem. O cuiabano está fora, né? O lateral esquerdo Paulinho se apresentou ontem no hotel, a gente estava ao vivo, né? Viu a chegada do Avelar, do Paulinho e do Piton. O cuiabano então está fora e não joga nessa partida contra o Vitória em São Januário com ingressos esgotados. O técnico Pedro Emanuel vai ter dor de cabeça pelo lado esquerdo, mas se Deus quiser nós vamos sair vitoriosos dessa partida para fazer uma margem, né? A gente precisa fazer uma margem importante acerca das classificações que estão por vir, tanto agora na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, né? E olha só, o próximo jogo contra o Cruzeiro é um jogo importantíssimo e nós vamos falar muito sobre esse jogo depois da partida de hoje contra o Vitória. E temos possivelmente uma boa novidade. O técnico Arthur Jorge pode colocar um time reserva contra o Vasco. Pô, seria excelente. E observando esse cenário, né, ele fala na coletiva acerca desse assunto. Vamos ouvir o técnico Arthur Jorge? Preste atenção. O que ver agora como é que os jogadores estão. Nós temos, de facto, agora temos mais um dia, porque temos 3 dias para o jogo do Vasco. Sabemos que este jogo da Copa será um jogo para nós muito, muito importante, porque, como lhe disse, é uma competição e onde nós temos apenas mais um jogo para conseguirmos a nossa continuidade. Vamos perceber como é que os jogadores estão, de que forma é que nós conseguimos fazer esta gestão de todo o grupo, porque não podemos deixar de ter que ganhar no Vasco, porque é também uma competição e um campeonato onde nós estamos em crescendo e onde temos objetivos mais altos do que aqueles onde nos encontramos hoje. Valorizando a partida, né, da Copa do Brasil, a partida que volta, né, o Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro 1-1 lá no Mineirão, agora joga na Arena do Galo, né? O Atlético jogando em casa a próxima partida. E o jogo é muito difícil para o Cruzeiro. Obviamente, o Cruzeiro gasta a sua partida em casa com empate por 1-1. Olhando esse cenário, o Arthur Jorge pode sim poupar por conta dessa partida no meio da semana que vem, que pode definir uma semifinal, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro podem estar aí disputando a vaga com Inter e Grêmio, que também disputam aí durante essas 2 semanas. O Vasco enfrenta o Vitória hoje e fica de olho em Palmeiras e Santos. Beleza? Rapaziada, daqui a pouco eu volto com mais informações do jogo, daqui a pouco eu volto com mais informações da partida e direto de São Januário. Eu tô meio desanimado para ir em São Januário depois desses episódios aí, mas a gente tem um compromisso com você de trazer você para pertinho de tudo. Beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco a gente volta.